110. Viver em outro mundo. Capítulo 739. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado logo. Os canhões mágicos da raça divina chegaram na vanguarda do campo de batalha. Neste momento, a formação mudou. A cavalaria leve se dividiu em duas alas e foi para ambos os lados da formação enquanto a infantaria pegava a posição de centro. Foi uma mudança bem executada para uma formação alada. Zhao Ai calmamente observou os arranjos da outra parte. Ele já tinha preparado sua formação cúbica e estava esperando os inimigos virem. Mas vendo que eles não atacaram de imediato, ficou parecendo que a outra parte queria trocar algumas palavras. E a suposição de Zhao Ai estava certa. A formação da raça divina parou seu rastro enquanto uma pessoa usando um manto de mago voou para frente. Zhao Ai sentiu que essa pessoa era estranha. Entretanto, ele realmente não sabia por que ele sentiu isso. Ele estava usando um manto branco nevado enquanto segurava um cajado mágico transparente. Na cabeça do cajado estava uma estátua de uma jovem garota alada. A estátua emanava uma santidade angelical. E sob seus pés estavam nuvens, dando uma aparência de um santo sagrado. Espera. Nuvens? Aquelas são nuvens sob seu pé? Zhao Ai pensou sobre isso e ofegou. Foi só agora que Zhao Ai entendeu a estranheza desta pessoa. Era realmente por causa das nuvens no seu pé. Deve-se saber que a sua altitude atual não era alta o suficiente para nuvens aparecerem. No entanto, essa pessoa estava realmente pisando em um monte delas. Foi isso que fez Zhao Ai se sentir estranho. Mas Zhao Ai também foi rápido ao descobrir que as nuvens no pé dessa pessoa não eram apenas decorações. Elas devem ser armas em si. Embora Zhao Ai também possa fazer nuvens aparecerem enquanto ele usar magia de água, ainda seria água vaporizada no final. Ser atraente e místico não era algo que um feitiço de água comum pudesse fazer. A nuvem que essa pessoa estava pisando era diferente. As próprias nuvens parecem ter sua própria entidade. As nuvens eram suaves, e sempre que a pessoa pisa nelas, elas até afundariam um pouco. Os olhos de Zhao Ai inconscientemente estreitaram. Parece que essa pessoa da raça divina não era tão simples. Apenas suas nuvens eram o suficiente para surpreender Zhao Ai. Não havia necessidade de dizer sobre o cajado na sua mão. A pessoa da raça divina também estava avaliando Zhao Ai. Ele tinha um rosto comum, manto de mago negro, um cajado mágico vermelho sangue, e estava parado no topo de um dragão ósseo. Não levaria muito tempo para alguém ver que ele era um mago negro. O divino olhou para Zhao Ai e então se curvou. Senhor Zhao Ai? Este é o alto general de guerra da raça divina, Claudine. Eu finalmente te conheci. Zhao Ai não pensou que essa pessoa fosse educada. Ele encarou por um momento antes de rapidamente dar sua resposta. Este é de fato Zhao Ai. Eu cumprimento o general da guerra Claudine. Claudine olhou para Zhao Ai e riu. Ele não parecia com um inimigo. Ele parecia mais com um bom amigo, um amigo muito bom. Quando Zhao Ai viu a ação de Claudine, seu coração não pôde deixar de ficar mais vigilante. Ele sabia que pessoas como Silverchuck não eram personagens verdadeiramente perigosos. Aqueles que pareciam com Claudine eram os monstros reais. Essa pessoa basicamente era um tigre sorridente, uma que chama você de irmão enquanto ele te esfaqueia no peito. Zhao Ai não fez nenhum barulho enquanto continuava olhando para Claudine. Isso deixou Claudine surpreso. Ele não pensou que Zhao Ai estaria em boas condições. Ele não estava nem mesmo nervoso. Foi neste momento que Claudine também colocou Zhao Ai na sua lista de pessoas perigosas. Claudine sabia que a situação não podia ficar tão rígida, então ele disse: Este ouviu o nome do Senhor por um longo tempo. O nome do Senhor é tão comum quanto as nuvens sempre que o continente Arca é discutido. Este Claudine sempre admirou o Senhor. É uma grande fortuna para mim e minha equipe ser capaz de conhecer você hoje. Zhao Ai não pode deixar de se sentir azedo neste ponto. Embora ele gostasse de ler literatura antiga, oportunidades de falar como eles eram muito poucas. A maneira de falar de Claudine não era algo que Zhao Ai usava. No entanto, Zhao Ai ainda respondeu: O senhor está exagerando. Eu não sou mais que um cidadão comum do continente Ark. Deve ser eu quem precisa se sentir honrado.
O reino divino é muito grande e populoso. Para o Senhor ter sua posição atual é algo extremamente louvável. Este Zhao está muito honrado em conhecer você. Enquanto a expressão de Zhao estava calma, ele estava se sentindo bastante azedo por dentro. Entretanto, desde que o outro lado queria falar besteira, então uma boa maneira era responder com besteira também. A resposta de Zhao fez Claude Ying encarar. Ele não pensou que Zhao teria esse tipo de resposta. Ele também sentiu desgosto, mas ele não podia dizer nada. Claude Ying estava começando a sentir que Zhao era muito difícil de lidar. Contudo, Claude Ying ainda respondeu a Zhao: parece que o Senhor também tem algum entendimento com relação ao reino divino. O Senhor deve saber que o sonho das pessoas no continente Ark era entrar no reino divino e se tornar um membro da raça divina. Desta vez, nossa raça divina foi contra as leis e quebrou o espaço para entrar no continente Ark. Então por que o Senhor nos encontra com intenções hostis? Zhao olhou para Claude Ying e então sorriu levemente. Você está certo. O pessoal no continente Ark realmente queria ascender ao reino divino e se tornar um membro da raça divina. Entretanto, por que não tem tido nenhuma ascensão nas últimas dezenas de centenas de anos? O Sr. Claude Ying não deveria estar ciente deste motivo? Desde que o reino divino não nos quer, então o continente Ark naturalmente não estenderia a mão por amizade. Nós decidimos viver nossas vidas pacificamente, mas nós não pensamos que vocês realmente iriam querer perturbar nossas vidas. Agora, me diga, por que eu não deveria encontrar você com hostilidade? Claude Ying não esperava que Zhao de repente seria indelicado, suas palavras se tornando afiadas. A expressão de Claude Ying não pode deixar de afundar quando ele disse: então o senhor está dizendo que minha raça divina perturbou a vida do continente Ark? O continente é um plano sob a jurisdição da raça divina, pertence a nós. Isso significa que os moradores deste plano são uma forma de vida inferior comparado à raça divina. Para nós abrirmos um espaço para o continente Ark é equivalente a te dar face. Mas o senhor realmente é ingrato. Isso não é bastante irônico? Zhao não pode deixar de rir alto. Sua raça divina realmente é como eu ouvi ser. Vocês realmente pensam que sua invasão no continente Ark é uma tarefa sagrada? Ah! Este Zhao tem visto pessoas desavergonhadas nesta vida, mas eu nunca vi pessoas tão desavergonhadas quanto você. Você rompeu o espaço? Então deixe-me perguntar a você, o que te levou a romper o espaço? Vocês mesmos usaram a carne e sangue do meu povo, milhões deles. É um crime sem vergonha proclamar o sacrifício deles como seu próprio mérito. Deixe este Zhao lhe dar um aviso. Você quer governar o continente Ark? Então se certifique que você consiga matar cada um de nós. Senão, eu liderarei o povo do continente Ark para o reino divino para abater a raça divina. No final da sua fala, a aura assassina de Zhao tinha atingido os céus. Claude Ying não pode deixar de mudar sua expressão quando ele viu Zhao. Então sua voz ficou fria quando ele disse: como o senhor não quer entregar o continente Ark? Então nós devemos identificar isso como uma rebelião. O senhor lutar contra nós apenas trará ruína ao continente Ark. Porém, nós não sabemos se as outras pessoas no continente compartilham essa ideia. Zhao olhou para Claude Ying e sorriu levemente. O senhor Claude Ying não precisa se preocupar com esse assunto. Para ser honesto, eu estou muito preocupado com o senhor. Os demônios também chegaram no continente Ark. Você levou eles em conta. Se a raça divina sofrer casualidades pesadas no continente Ark, então você ainda será capaz de manter seu território no reino divino? Quando Claude Ying ouviu Zhao, sua expressão mudou. O entendimento de Zhao do reino divino era extremamente bom. Isso deixou ele bastante confuso. A Igreja Radiante tem reescrevido a história do continente Ark. A esta altura, o continente Ark não deveria ter nenhum registro pertencente aos assuntos do reino divino. Onde Zhao adquiriu essa informação? Vendo a mudança na expressão de Claude Ying, Zhao não pode deixar de sorrir. Falar aqui seria um desperdício de fôlego. O que você está esperando? Eu estou esperando aqui por muito tempo. Eu quero ver quão fortes são as pessoas que a raça divina enviou desta vez. Claude Ying ofegou. Quando ele viu o rosto sorridente de Zhao, ele não pode deixar de bufar friamente e dizer: você realmente acha que nós não podemos lidar com você? Você acha que seus mortos-vivos são capazes de parar a raça divina? Você está alucinando completamente.
Hoje, eu devo deixar você testemunhar o poder da raça divina. Eu devo deixar você saber que qualquer um que bloquear nosso caminho morre. Cloud Ying acenou sua mão quando os cajados dos magos atrás dele brilharam. Então os magos balançaram seus cajados e liberaram uma luz branca que se combinaram entre si. Formou uma enorme bola de luz antes de explodir e fazer uma fenda no céu. E então daquela fenda, a sombra de uma pessoa subitamente saiu. Quando Zhao Ai viu essa pessoa, ele não pode deixar de encarar. A pessoa estava usando um traje cinza justo. O cabelo na sua cabeça era muito longo, mas estava preso por um capacete prateado. A pessoa usava sapatos de couro com fundo mácio e estava carregando um leque dobrável na sua mão. Zhao Ai ficou chocado com essa imagem. Essa figura não deveria aparecer no continente Ark, não deveria nem aparecer no reino divino. Isso era porque a figura parecia exatamente com um jovem mestre rico da China antiga. Essa pessoa tinha uma pele levemente amarelada, cabelo preto, pupilas pretas e parecia um chinês. O que estava acontecendo? Entretanto, Zhao Ai foi rápido em saber que essa pessoa era apenas um fantasma. Embora Zhao Ai não pudesse sentir que a pessoa estava ali, ele tinha certeza que a figura não era uma pessoa real, mas sim uma projeção. Viver em outro mundo. Capítulo 740. Embora Zhao Ai tivesse certeza que era apenas uma projeção, ele ainda não ousou subestimá-lo. Isso se deve porque a figura estava dando uma forte pressão, uma pressão que Zhao Ai tinha sentido pela primeira vez. Zhao Ai estava certo que essa pessoa era extremamente forte. Assim que a projeção apareceu, ele se virou para olhar para a cena. Então ele mostrou um olhar de desapontamento no seu rosto quando se virou para Cloud Ying. Por que você me convidou? Zhao Ai notou que essa pessoa estava sendo indelicada com Cloud Ying. Ele até o adereçou por você. Ao mesmo tempo, ele também disse convidou, não chamou ou invocou. Parece que o status dessa pessoa era muito maior que Cloud Ying. Com certeza, Cloud Ying se tornou subserviente a essa pessoa quando respondeu, eu cumprimento a deidade. Eu vim aqui para executar o trabalho da deidade. Mas esta pessoa está nos obstruindo. Eu temo que nós tenhamos que pedir a deidade por ajuda. Então a pessoa olhou para Zhao Ai e disse, é apenas um garoto insignificante no estabelecimento de fundação. Por que você teve problemas em lidar com ele? Parece que Cloud Ying estava com medo dessa pessoa. Ele imediatamente abaixou sua cabeça e disse, respondendo à deidade. Embora a força desta pessoa seja comum, ele tem todos os tipos de truques que torna muito difícil de lidar. Eu e os outros simplesmente não temos os meios para lidar com ele em tão pouco tempo. Portanto, nós decidimos pedir a deidade por ajuda. A pessoa olhou para Zhao Ai e disse, você e os outros estão cuidando do assunto para mim, então é natural que eu ajude. Enquanto você se lembrar de seu trabalho, então eu devo lidar com essa pessoa. Então ele adereçou Zhao Ai, garoto, parece que você teve algumas conquistas apesar de ser jovem. É uma pena que você deva cair nas minhas mãos. Zhao Ai olhou direto para essa pessoa e disse, você é o único que ensinou a raça divina a como mudar as leis. A pessoa não pensou que Zhao Ai faria essa pergunta. Ele ficou mais curioso para com Zhao Ai quando ele riu. Você com certeza não é comum. Ah, certo, foi eu quem os ensinou. Caso contrário, eles desperdiçariam materiais em métodos sem sentido. Garoto, se fosse qualquer outra ocasião, eu poderia aceitar você como meu servo. Mas infelizmente, você morrerá hoje. Zhao Ai respondeu friamente, eu não estou interessado em ser o cachorro de outra pessoa. Se você quiser me matar, então faça. Desde que você veio para este plano, eu tenho certeza que você terá restrições sobre si. Você pode até ser reduzido a alguns passos abaixo da sua força atual. Além disso, eu imagino quanto tempo você será capaz de ficar aqui. Quando essa pessoa ouviu Zhao Ai, ele não pode deixar de ofegar, ele olhou diretamente para Zhao Ai e disse, garoto, você é bastante esperto. Correto, eu não posso ficar muito tempo neste local e eu não posso usar minha força completa. No entanto, lidar com você deve ser fácil o suficiente. Zhao Ai riu e disse, você é apenas uma projeção. Mesmo que você seja forte, você ainda é obrigado a estar alguns passos abaixo da sua força atual. Mesmo que você seja um especialista da alma nascente, você ainda não é o bastante para me matar. Quando essa pessoa ouviu as palavras de Zhao Ai, sua expressão não pode deixar de mudar. Ele olhou friamente para Zhao Ai e disse,
Quem te disse isso? Ninguém neste lugar deveria ser capaz de saber o que é um especialista da alma nascente. Quem é você? Zhao Ai se acalmou. Ele olhou friamente para a pessoa e disse, e por que eu deveria te dizer? Zhao Ai disse a palavra alma nascente como uma sondagem. Isso foi porque ele tinha ouvido estabelecimento de fundação antes. Essas palavras não são estranhas quando se trata de novelos na Terra. Enquanto alguém olhar para uma novela Xianxia, então haverá uma alta chance que esses estágios de cultivo apareçam. Por causa disso, Zhao Ai tentou usar a palavra alma nascente que ele normalmente lia nelas. Se essa pessoa não tivesse ouvido sobre isso, então ele teria respondido como Claude Ying e os outros. Estava claro que a raça divina estava completamente no escuro sobre o que essas palavras eram, o que explica a sua falta de resposta. A alma nascente normalmente veio depois do estabelecimento de fundação nas novelas Xianxia. Portanto, Zhao Ai usou essa palavra para testar a pessoa. Ele realmente não esperava que ele morderia a isca tão facilmente. Isso fez o coração de Zhao Ai afundar. Ele sabia que estabelecimento de fundação não era mais que um nível comum de estágio no cultivo. Em outras palavras, ele tinha apenas tocado na fronteira e tinha apenas se tornado um cultivador imortal. Embora ele não soubesse de qual reino essa pessoa veio, mas era evidente que o estabelecimento de fundação era o estágio mais baixo no seu reino. Neste caso, então haviam ainda mais pessoas misteriosas atrás da raça divina. Parece que os inimigos que eles enfrentarão se tornaram muito mais fortes. O homem estava evidentemente irritado com Zhao Ai. O seu olhar era prova o suficiente. O homem disse, bom. Ninguém ousou falar com esta deidade dessa maneira em muitos anos. Garoto, se prepare para ter sua alma sugada de seu corpo e refinada. Você não vai estar nem vivo nem morto. Zhao Ai simplesmente respondeu, tente se você for capaz. A pessoa não desperdiçou o fôlego. Ele imediatamente gritou, leque rio da lua. Ele acenou sua mão quando seu leque voou. O leque se tornou maior e então um grande rio subitamente fluiu para fora e foi direto para Zhao Ai. Quando Zhao Ai viu essa situação, ele imediatamente fez um recuo e colocou seus mortos-vivos, bem como Shui e Berri no espaço. Zhao Ai não tinha ideia sobre quão forte esse homem era. A única coisa que ele sabia era que esse homem tinha o chamado de estabelecimento de fundação. E parece que essa pessoa era muito mais forte que ele. A figura de Zhao Ai se moveu e ele estabeleceu seu domínio. Então seu domínio mudou em um cubo que tinha um redemoinho no meio, recebendo diretamente a rio entrante. O rio que o homem liberou era muito pesado, e seu impacto era bastante forte. Num piscar de olhos, o rio colidiu com o domínio de Zhao Ai. O domínio estava chacoalhando constantemente, e o rosto de Zhao Ai começou a ficar pálido. O impacto foi realmente pesado. O ataque não era uma piada, o rio não era nada como os feitiços do continente Ark. O próprio rio era uma arma que tinha ocultado energia. Embora tenha parado depois de atingir o domínio de Zhao Ai, o rio permaneceu móvel e atacou o domínio com ondas. A primeira onda de impacto trouxe energia suficiente que deformou o domínio. Essa foi a primeira vez que Zhao Ai tinha encontrado um ataque como esse. Devido à sua força, ele não pode deixar de cuspir sangue. Zhao Ai sabia que a pessoa tinha usado uma arma mágica, senão, o ataque não teria sido tão forte. Neste momento, Zhao Ai de repente sentiu que tudo ao seu redor tinha ficado escuro. Então uma enorme montanha subitamente apareceu acima. Zhao Ai ficou assustado. Se ele bloqueasse essa montanha, então ele ficaria completamente exausto. Resistir à montanha era impossível. Com uma intenção, Zhao Ai moveu seu domínio e transformou em uma esfera rotativa, negando os fortes ataques do rio. No entanto, a montanha ainda pressionou. Zhao Ai gritou quando seu domínio mudou em uma grande mão. A mão agarrou a montanha, desacelerando lentamente. Quando a pessoa viu a performance de Zhao Ai, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Eu não pensei que um garoto insignificante no estabelecimento de fundação como você realmente seria capaz de bloquear meu leque rio da montanha. Embora o leque rio da montanha seja apenas uma projeção, ainda pode exibir um sexto de sua força. Para você bloquear é com certeza surpreendente. Eu pensei que todos os métodos de cultivo deste plano fossem puro lixo. Parece que eu tenho que reconsiderar meus pensamentos. Zhao Ai não teve o poder para responder agora. Ele soltou um pequeno grunhido quando uma bola de água azul apareceu na sua mão. Então ele jogou essa bola de água na direção do rio.
Embora pareça desse jeito, a bola de água era na verdade Buble. Buble foi dito ser a fonte da água infinita, então Zhao queria ver se ele podia lidar com esse rio usando o Buble. Portanto, ele pediu a cair ele. Buble realmente disse sim. Quando Zhao jogou, Buble imediatamente mudou sua aparência para uma pequena criança feita de água. Então ele girou no local enquanto puxava o rio. Logo, Buble desapareceu dentro de um grande lago giratório. Então Buble encolheu seu corpo quando ele retornou para o domínio de Zhao. Zhao imediatamente fez seu movimento e levou Buble de volta para o espaço. Zhao sentiu que depois que Buble absorveu o rio, ele tinha se tornado instável. Buble precisaria de algum tempo antes que ele fosse capaz de digeri-lo. Embora o processo parecesse lento, na verdade, ele aconteceu muito rápido. Zhao pegou Buble, absorveu a água, e então voltou para o espaço. Tudo isso levou apenas um piscar de olhos. Quando o homem descobriu que algo estava errado, Buble já tinha sugado o rio para seu corpo e retornou para o espaço. O homem ficou enfurecido. Embora ele só tenha vindo como uma projeção, ele ainda precisava gastar alguma energia para mantê-la, fazendo dessa projeção um tipo de avatar que uma vez quebrada forçosamente, então danificaria o corpo principal. Ao mesmo tempo, seu tesouro mágico também tinha seu próprio espírito. Sua projeção também detinha um pedaço desse espírito. Quando essa projeção for quebrada, então definitivamente causaria algum dano no tesouro, poderia até cair um nível. Deve-se saber que para um cultivador imortal, tesouros mágicos eram muito importantes. Cada cultivador faria tudo em suas mãos para atualizar seus próprios tesouros. Um tesouro sendo rebaixado era o mesmo que danificar a vitalidade de um cultivador. Definitivamente teria um efeito direto na sua força de luta. Quando a pessoa viu que Zhao levou a projeção do rio embora, ele não pode deixar de ficar assustado quando ele gritou: "Garoto, você ousa!" Deve-se saber que o rio não era feito de um rio comum qualquer. Foi realmente feito do rio da lua intensa, uma água que é rica em força e yin. Tinha um efeito de fortalecer fantasmas e um efeito corrosivo em outros tesouros. O homem gastou um grande esforço para refinar essa água em seu próprio tesouro. Quem teria pensado que sua projeção seria por acaso refinada por Zhao? O efeito dessa ação para com o leque rio da montanha não era pequeno. Então como ele não poderia ficar surpreso, como ele não poderia ficar nervoso? Viver em outro mundo. Capítulo 741. Quando Zhao ouviu o grito da pessoa, ele mudou o olhar para ele e zombou: "Se você quiser me matar, então você naturalmente precisa pagar um preço." Desde que Buble tinha absorvido o rio, a pressão em Zhao havia diminuído. A única coisa que ele precisava lidar agora era a enorme montanha. Zhao descobriu que a montanha do leque rio da montanha era inferior em força de ataque comparado ao rio. Embora a montanha parecesse muito formidável e tivesse a habilidade de dar forte pressão, esse era seu único ataque. Por outro lado, devido à energia sombria de dentro do rio, seus ataques ficavam mais poderosos enquanto as ondas continuavam a colidir no domínio de Zhao. E Zhao não adivinhou errado. A montanha e o rio eram ambos parte do leque rio da montanha. No entanto, o rio era o mais poderoso dos dois. A água do rio foi refinada no rio da nulidade. A água neste rio era um tesouro em seu mundo. Seu poder era enorme, o que ajudou no poder de ataque do rio. Por outro lado, a montanha era apenas uma montanha comum. Era apenas usada para preencher os requisitos para fazer o leque rio da montanha. Por causa disso, era impossível para a montanha ser equivalente com o rio. O rosto da pessoa estava pálido quando ele olhou para Zhao e disse: Bom, parece que eu subestimei você. Ainda, você terá que morrer hoje." Então ele acenou sua mão quando uma espada saiu de seu anel. A espada tinha 3 pés de comprimento e 3 polegadas de largura. Era vermelha sangue e tinha um longo punho. A espada flutuou no céu antes da pessoa apontar seu dedo para Zhao e dizer: "Vá." Então a espada escarlate voou direto para seu alvo. Apenas pela sua aparência, Zhao sabia que essa espada não era simples. Entretanto, ele não estava com medo dela. Ele acenou sua mão quando enviou seu cajado fantasma de sangue para encontrar a espada. A pessoa não pode deixar de mostrar um sorriso no seu rosto. Na sua mente, Zhao estava simplesmente cortejando a morte. Como poderia algo feito no continente Aki enfrentar os tesouros que ele tem? Na sua opinião, embora o cajado de Zhao fosse lindo, ainda não seria capaz de defender contra a espada voadora. Entretanto,
O cultivador imortal logo descobriu seu erro. Quando o cajado mágico e a espada estavam prestes a colidir, o cajado mágico de repente estendeu uma mão e seguiu para capturar a espada, parando seus rastros. A pessoa ficou surpresa. Isso se deve também porque ele sentiu que seu controle estava lentamente diminuindo. Ele imediatamente usou seu método de controle e gritou mais uma vez: "Vá!" A espada vibrou ferozmente, parecendo querer escapar do aperto do cajado mágico. Mas neste momento, outra mão apareceu no cajado mágico, agarrando-o novamente. Com duas mãos o suprimindo, a espada descobriu ser impossível de se libertar. Isso chocou o homem internamente. Ele não pensou que sua espada escarlate realmente seria parada por Zhao Ai, que já quebrou dois dos seus tesouros. Neste ponto, a pessoa não ousou identificar Zhao Ai como um cultivado no estabelecimento de fundação comum mais. A expressão do homem ficou pesada, então ele murmurou algumas palavras enquanto sua mão fazia alguns movimentos. A montanha que estava pressionando Zhao Ai voltou para o leque rio da montanha. Então a pessoa acenou sua mão, colocando seu leque no seu anel enquanto também tirava uma bandeira negra. A bandeira negra era muito larga, e na sua superfície estavam desenhados fantasmas horríveis. A bandeira emanava uma aura muito sombria. A pessoa balançou a bandeira quando numerosos fantasmas malignos partiam dela. Ao mesmo tempo, o céu ensolarado foi subitamente coberto com nuvens escuras. Quando Zhao Ai olhou para o céu escuro, os fantasmas malignos começaram a gritar e correr na sua direção. Zhao Ai silenciosamente olhou para esses fantasmas malignos. Ele estava pensando sobre métodos para lidar com esses fantasmas, mas ele não esperava que eles se apressassem em um instante. Não demorou muito para os fantasmas começarem a morder seu domínio. Então Zhao Ai de repente sentiu que sua mente estava ficando instável. Isso lhe deu uma surpresa. Ele imediatamente liberou alguns mortos-vivos para ver se eles eram capazes de lidar com esses fantasmas. Os mortos-vivos apareceram fora do domínio e imediatamente se jogaram na direção dos fantasmas malignos. Esses fantasmas não eram seres físicos, então eles não deveriam ter medo de mortos-vivos. No entanto, os mortos-vivos de repente abriram suas bocas e os sugaram. Os fantasmas começaram a gritar enquanto eram engolidos pelos mortos-vivos. Os mortos-vivos pareciam se beneficiar desta provação, pois o fogo em seus olhos começou a ficar mais brilhante. Então eles continuaram a engolir outro fantasma. Quando o homem viu que os mortos-vivos estavam comendo os fantasmas desta bandeira dos 10.000 fantasmas, ele ficou chocado. Não era fácil de refinar pois usava as almas de incontáveis pessoas. Em batalhas de longo prazo, esses fantasmas malignos iriam piorar as feridas e até corroer armas mágicas. Eles eram muito poderosos. Mas o homem não esperava que os mortos-vivos de Zhao Ai fossem capazes de comê-los. Os fantasmas malignos eram seres de Yin, os mortos-vivos também eram seres Yin. Porém, os mortos-vivos eram muito mais fortes comparados aos fantasmas. O Yin presente nos fantasmas simplesmente não podia competir contra aquele dentro dos mortos-vivos. No final, os fantasmas só podiam se tornar comida para os mortos-vivos. Vendo que sua bandeira dos 10.000 fantasmas estava sendo comida, o homem não podia deixar de queimar em raiva. Ele imediatamente guardou sua bandeira quando seus dois olhos deram um olhar ardente para Zhao Ai. Bom. Eu subestimei muito você, garoto. Eu não pensei que você teria a habilidade real. Parece que eu preciso usar isto. Então ele acenou sua mão, fazendo um pequeno pagode aparecer. Esse pequeno pagode era totalmente preto. Imagens de fantasmas estavam presentes em seus 9 andares. Cada nível do pagode tinha 8 chifres afiados nele. Em cada chifre havia sinos de vento, que eram feitos de caveira. A pessoa gentilmente balançou o pagode, fazendo os sinos de vento soltarem um leve som. Esse som não era claro, mas ainda podia ouvir algo semelhante a um lamento de fantasma. Teve um impacto direto na mente de uma pessoa. Zhao Ai ainda estava dentro de seu domínio, então ele não pensou que ele ainda seria afetado por esse ataque espiritual. Ele foi pressionado a defender enquanto o ataque lentamente rastejava na sua mente. Zhao Ai não suportava a dor na sua cabeça. Ele segurou sua cabeça com suas mãos enquanto soltava um grunhido alto. Desde que Zhao Ai foi afetado por um ataque espiritual, então era natural que seu domínio fosse quebrado devido à falta de controle. O homem tinha uma expressão cruel quando ele acenou sua mão e soltou o pagode.
O pagode cresceu e se transformou em uma torre que tinha mais de 100 metros de altura, cobrindo Zhao Ai. Zhao Ai estava atualmente se recuperando do ataque espiritual, então era impossível para ele lidar com esse movimento. Vendo que Zhao Ai havia sido engolido pelo pagode, o homem riu e disse: "Garoto, você agora foi absorvido pelo pagode comedor de alma desta deidade. Você deve se sentir orgulhoso. Eu transformarei você na alma principal do pagode." Quando Zhao Ai foi levado para o pagode comedor de alma, a torre imediatamente sofreu uma mudança. Ela girou rápido quando uma enorme boca apareceu no fundo e mordeu na direção de Zhao Ai. Como Zhao Ai ainda estava resistindo ao ataque espiritual, ele não teve a capacidade para esquivar. Sua mente ainda estava vazia, era impossível para ele esquivar a boca do pagode. Mas no momento crucial, uma fenda espacial subitamente apareceu, levando Zhao Ai do pagode para o espaço. Após entrar no espaço, Zhao Ai imediatamente sentiu mais energético, aliviando a dor que ele sentia. Zhao Ai encarou por um momento, e então ele soube que isso foi feito de cair. Neste momento, Laura e os outros correram. Eles olharam para Zhao Ai enquanto Laura perguntava: "Irmão Ai, você está bem? O que acabou de acontecer?" Vendo a preocupação em seus rostos, Zhao Ai não pode deixar de sorrir levemente e dizer: "Eu estou bem. Mas foi uma sorte que Kaie tenha conseguido me puxar. Senão, eu realmente seria colocado em uma posição perigosa. Parece que eu fui negligente. Certo, deixe-me ir descansar por um tempo." Laura e os outros assentiram, e então se impediram de perturbar Zhao Ai. Zhao Ai sentou-se de pernas cruzadas. Ele aguentou a dor na sua cabeça enquanto controlava seu sentido divino e seu corpo. Ele olhou para o núcleo do monstro e seu dantian inferior primeiro. Estava indo bem, não foi afetado. Então ele foi na direção da Lotus do Dao. Ainda estava bem, nada aconteceu. Então Zhao Ai controlou seu sentido divino para sondar seu dantian superior. Ele imediatamente se fundiu com a pequena figura. Assim que seu sentido divino entrou em contato com a pequena pessoa, Zhao Ai imediatamente sentiu que seu espírito tinha se tornado melhor comparado a antes. Seu espírito parecia ficar mais forte também. Zhao Ai ofegou. Então ele imediatamente entendeu. Isso deve ser por causa do homenzinho. Zhao Ai estava em sua situação atual porque ele tinha falhado em fazer uso desta pequena versão sua. Senão, ele não teria sido afetado pelo ataque espiritual. O próprio poder divino de Zhao Ai centrou neste homenzinho. Então o homenzinho lentamente abriu os olhos. Zhao Ai imediatamente sentiu seu corpo ser lavado. Ele se sentiu muito bem. Então seu sentido divino se espalhou para fora, cobrindo o espaço e mapeando todo ele dentro de sua mente. Zhao Ai encarou. Então ele de repente sentiu vontade de ver se ele podia fazer esse homenzinho mover seu corpo. Ele não pode deixar de pensar em mover seu pé e mão. Surpreendentemente, Zhao Ai descobriu que seu próprio corpo tinha ficado de pé. Moveu suas mãos e pés com apenas um mero pensamento. Esse sentimento era muito bizarro. Zhao Ai sentiu que ele estava controlando seu próprio corpo enquanto também estava separado dele. Ele parecia com um mestre de marionete, com seu próprio corpo como um fantoche. Embora o controle fosse muito fluido e Zhao Ai se sentisse bem com isso, ele ainda não conseguiu deixar de sentir estranho com tudo o que acabou de acontecer. Neste momento, Zhao Ai de repente sentiu que o sentimento inconfortável desapareceu lentamente. O sentimento de controlar um fantoche também desapareceu lentamente. Ele agora estava começando a sentir que ele estava movendo seu próprio corpo. Zhao Ai ficou contente com este desenvolvimento. Então Zhao Ai começou a sentir o homenzinho no seu dantian. Ainda estava ali, parece que nada mudou. Então quando Zhao Ai retirou seu sentido divino, ele descobriu que tinha se recuperado completamente. Viver em outro mundo. Capítulo 742. Depois de mais alguns experimentos, Zhao Ai entendeu que o homenzinho estava onde sua força espiritual ficava. Embora isso tenha acontecido quando ele foi promovido, ele não fez uso ativo deste homenzinho, que também era sua força espiritual. Somente quando seu corpo e espírito se combinaram completamente que sua força espiritual ganhou força suficiente. Zhao Ai relaxou, e então abriu os olhos. A sensação dolorosa que ele tinha sentido antes desapareceu completamente. Além disso, ele também pode sentir uma força sem precedentes na sua própria força espiritual. Era hora de lidar com aquele cultivador imortal. Quando Laura e os outros viram que Zhao Ai tinha aberto seus olhos,
Eles imediatamente foram na direção dele. Com um tom carinhoso, Laura perguntou: Irmão Ai, como foi? Zhao Ai deu um leve sorriso e disse: Eu estou bem. Eu apenas fui descuidado e me permiti ser afetado pelo ataque espiritual do inimigo. Mas agora estou me sentindo bem, eu devo ser capaz de lidar com ele. Entretanto, é muito estranho, o tesouro mágico que ele usou desta vez não tem a força de uma projeção. Esse pequeno pagode tem forma, é muito bizarro. Laura e os outros não entendiam o suficiente o que Zhao Ai estava dizendo. No entanto, eles podem dizer que o cultivador imortal era tudo menos simples apenas olhando para seus poderosos ataques. Adicionalmente, embora ele fosse uma pessoa invocada pela raça divina, a raça divina eram os únicos sendo subservientes a ele. Isso era o bastante para explicar quão forte ele era. Por causa disso, Laura e os outros estavam muito preocupados enquanto eles observavam a batalha de Zhao Ai. Laura disse: Irmão Ai, você deve ficar dentro do espaço. Assim como você disse, essa pessoa não seria capaz de ficar aqui por muito tempo. Apenas espere até ele desaparecer, então nós iremos lidar com a raça divina. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Isso não será o ideal. Eu devo enfrentar essa pessoa. Eu me estabeleci com esse pequeno pagode. Eu tenho uma suspeita que o pagode seria útil na atualização dos mortos-vivos. Fique tranquila, eu estou bem. Eu estou bastante confiante. Então a figura de Zhao Ai desapareceu e então apareceu dentro do pagode mais uma vez. O homem ficou surpreso quando ele descobriu que Zhao Ai desapareceu do pagode. Esse pequeno pagode era um tesouro que ele não tinha refinado. No entanto, seu ataque era muito forte. Pode ser visto em como Zhao Ai foi afetado pelo seu ataque espiritual. Enquanto alguém for coberto pelo pagode, o pagode lentamente refinará a carne e sangue da vítima até extrair a alma da pessoa e a usa para se fortalecer. Quanto mais alma reunir, mais poderoso o pagode se tornaria. Mas a coisa que o pagode mais precisava agora era uma alma principal. Esse pequeno pagode precisava de uma alma para executar por si próprio. Enquanto uma alma principal for fornecida, o poder do pagode seria ainda mais melhorado. Uma alma principal também tornaria mais conveniente usar o pagode no futuro. O homem ainda não tinha encontrado uma alma apropriada para agir como a alma principal do pagode. Mas desta vez, ele tinha estabelecido Zhao Ai. Embora Zhao Ai não fosse forte, a força da sua alma era bastante formidável. Seria apropriado tê-lo como a alma principal do pagode. Entretanto, assim que Zhao Ai estava prestes a ser refinado, ele desapareceu de repente. A pessoa moveu sua mão, fazendo um pagode retornar. Então com seu sentido divino, ele escaneou o interior do pequeno pagode. Quando ele confirmou que Zhao Ai realmente havia desaparecido, sua mente não pôde deixar de sentir confusão. Deve-se saber que esse pagode era um dos tesouros mais importantes do homem. Ele veio ao continente Ark contando com o poder deste tesouro. Os outros tesouros que ele usou eram todos projeções, somente este pequeno pagode era o real entre eles. Assim como o homem estava intrigado, Zhao Ai de repente apareceu dentro do pagode. O homem encarou por um momento antes de imediatamente controlar o pagode para refinar Zhao Ai. Entretanto, ele não pensou que assim que Zhao Ai apareceu dentro do pagode, ele imediatamente usou sua habilidade de cristalização para lidar com ataques físicos. Então, sua mente mergulhou dentro do seu Dantian superior e imediatamente usou o homenzinho para lançar um ataque espiritual. Quando o sentido divino de Zhao Ai afundou no homenzinho, o homenzinho imediatamente abriu os olhos. Seu cabelo prateado flutuou ao redor enquanto se estendia para fora. O cabelo prateado ficou com a mesma propriedade que o cabelo de Berri. Tinha virado vários filamentos que agarravam as várias partes do pagode, então prosseguiu seu ataque. Quando o homem que controlava o pagode começou a sentir que seu controle estava falhando, ele não pôde deixar de ficar boquiaberto em surpresa. Então sua expressão mudou, quando ele fez selos usando suas mãos e começou a lutar pelo controle do pequeno pagode. Ele estava muito claro, seu sentido divino estava ligado ao pequeno pagode. Se o pequeno pagode fosse rompido, então seu sentido divino desapareceria, que em troca faria sua projeção desaparecer. Para ser honesto, sua projeção desaparecendo não era nada para ele. Ele estava mais preocupado em perder o pagode comedor de alma. Uma vez que ele perder esse tesouro, então suas perdas definitivamente seriam enormes. Embora ele estivesse usando selos,
O pequeno pagode ainda não estava sob seu controle total. Isso deixou o homem ansioso. Sua figura inteira desapareceu e ele entrou no pagode. Zhao Ai estava atualmente atacando o pequeno pagode. Ele sentiu que o pagode estava sendo controlado por uma força espiritual muito poderosa. E agora, ele estava lutando pelo controle do pagode com a outra parte. Zhao Ai tinha estudado os métodos de ataques de Berri. Deve-se dizer que o conhecimento da raça súcubo, quando se trata de ataques espirituais, eram extremamente grandes. Ataques espirituais haviam sido afiados quase à perfeição por eles. Por causa disso, Zhao Ai sentiu que mesmo que o inimigo fosse forte, ainda era possível tomar o controle deste pagode. Neste momento, Zhao Ai sentiu uma força espiritual formidável sendo derramada no pagode. A força espiritual era muito familiar, era como a do homem da projeção. Zhao Ai já estava em guarda contra ele. Então quando o homem entrou no pagode, Zhao Ai imediatamente notou. Mas Zhao Ai não ficou ansioso. Ele apenas continuou usando sua própria força espiritual para lutar contra aquela pessoa pelo controle. Zhao Ai descobriu que sua própria força espiritual não era nem um pouco pior que a outra parte. Mas desde que era a primeira vez que usou sua força espiritual, ele não foi capaz de usar no seu total. Por enquanto, Zhao Ai pode apenas lutar de um lado para outro com essa pessoa. Quando Zhao Ai ficou mais confortável em usar sua força espiritual, ele lentamente começou a ter a mão superior na batalha. Embora a pessoa ainda estivesse resistindo, Zhao Ai sabia que era apenas uma questão de tempo até a vitória entrar no seu alcance. A esta altura, Zhao Ai estava sendo muito cuidadoso com esse homem. Ele estava com medo que ele fizesse a mesma coisa que os demônios, autodestruição. E Zhao Ai não estava errado. Quando o homem descobriu que não seria capaz de resistir a Zhao Ai, ele ficou ainda mais preocupado, pois ele já havia usado todos os seus métodos para assegurar a vitória. Por causa disso, o homem não pode deixar de pensar no seu último método de fuga e preparou para detonar seu sentido divino. Ele queria ferir pesadamente Zhao Ai, e deixar uma marca em seu corpo. Enquanto Zhao Ai ascender ao reino superior, o homem imediatamente seria capaz de sentir sua presença. Quando essa hora chegar, ele iria lidar com Zhao Ai. Ele atualmente era uma projeção, e a força que seu sentido divino podia exibir era apenas 1/10 do seu poder verdadeiro. Foi por esse motivo que ele não pode ganhar esta luta contra Zhao Ai. Se ele pudesse exibir 100% da sua força, então a única escolha de Zhao Ai seria se esconder dentro do espaço. Seria impossível para Zhao Ai ir no mano a mano com o homem. Quando o homem estava prestes a lançar seu ataque, Zhao Ai abruptamente foi com tudo. Ele colocou uma enorme quantidade de força espiritual no pagode antes que o homem pudesse responder. Zhao Ai imediatamente abriu uma fenda espacial e levou o pagode para o espaço. Zhao Ai já queria levar o pagode para o espaço há muito tempo. Entretanto, era impossível agarrar o pagode sem ter uma grande parte controlando-o. Quando seu controle atingiu um amplo nível, somente então Zhao Ai seria capaz de levar o pagode para o espaço. Quando ele entrou no espaço, Zhao Ai imediatamente saiu do pagode. Não demorou muito até o espaço emitir uma notificação: programa hostil detectado pelo espaço. Consertando o programa. Programa consertado. Descoberta quantidades massivas de energia do elemento sombrio dentro da arma. A arma pode ser atualizada pelo anfitrião usando a máquina de processamento. A atualização requer gelo infinito, 3 dias e 100.000 moedas de ouro. Anfitrião também pode adicionar um programa na sua nova arma. Dica: é melhor fundir este ao programa recentemente consertado que já está instalado na arma. Isso certificará que a atualização corra bem. Zhao Ai ofegou. Então uma onda de felicidade subitamente se espalhou nele. Ele não esperava que o pagode fosse atualizado. Além disso, o pequeno pagode realmente teve alguns usos para ele. E mais importante, o espaço tinha subjugado o sentido divino do homem. No futuro, Zhao Ai pode perguntar a este sentido divino sobre de onde ele veio, entre outras informações. Zhao Ai imediatamente levou o pequeno pagode para a máquina de processamento. Então ele virou sua cabeça para Buble e disse: Buble, pegue um pouco de gelo infinito. Buble rapidamente obedeceu. Seu corpo girou quando ele liberou quantidades massivas de gelo infinito. Então Zhao Ai pressionou o botão iniciar na máquina de processamento para começar a atualizar o pequeno pagode. Uma luz branca radiante saiu da máquina de processamento quando cobriu o pequeno pagode e também o gelo infinito.
Bubbly liberou 10 metros cúbicos de gelo desta vez, que era mais que o suficiente para a máquina de processamento usar. Depois de absorver 5 metros cúbicos, o pequeno pagode desapareceu. Zhao Ai mudou o olhar para o temporizador da máquina de processamento e começou a diminuir. Então ele relaxou e saiu do espaço. Ele ainda estava em uma guerra contra a raça divina. Não seria bom se ele desaparecesse por muito tempo. Quando Zhao Ai desapareceu junto com o homem, Claude Ying ficou chocado. Ele não pensou que Zhao Ai seria uma pessoa tão difícil de lidar. Com Zhao Ai e a deidade desaparecendo, Claude Ying não sabia se Zhao Ai havia sido lidado ou se o deidade havia falhado. Claude Ying estava confiante com a deidade. Depois de ver a performance de Zhao Ai, sua confiança não pode deixar de sofrer um golpe. Ele ficou ciente de quão assustador Zhao Ai era. Ele esperava que a deidade tivesse eliminado Zhao Ai. Senão, Zhao Ai se tornaria uma enorme ameaça para o avanço da raça divina. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.